Vocês conhecem a história de Diógenes, o cínico? Conta a lenda que Diógenes terá andado pelas ruas de Atenas, de lanterna em riste, para a perplexidade dos seus concidadãos que não resistiam a interpelá-lo. Mesmo os mais habituados à sua excentricidade. E Diógenes era o mais excêntrico dos filósofos, e estes os mais excêntricos de todos os gregos. E dizia, não resistiam a interpelá-lo e perguntar-lhe: ó Diógenes, é de dia, lembravam-lhe como se ele fosse o ancião confuso lá de casa. É de dia, Diógenes, para que queres a lanterna? Ao que o velho cão respondia: cínico, para que conste, vem do grego koinikos, um adjetivo que traduzido à letra quer dizer aquele que vive como um cão. Diz-se que Diógenes vivia dentro de um barril, desprezando bens materiais e fazendo pouco das instituições e dos valores, ao ponto de ter respondido à pergunta de Alexandre. Esse mesmo, o grande. O que posso fazer por ti, Diógenes? Eu gosto de imaginar esta cena mentalmente. Alexandre imponente montando o seu cavalo bucéfalo, Alexandre e a sua voz de comandar homens, Alexandre e o seu exército reluzente indo ou vindo de mais uma batalha, Alexandre, que aos 30 anos já tinha construído por via da espada um dos maiores impérios da história da humanidade. Alexandre, de repente modesto, de repente vergando o corpo para melhor levar a voz a Diógenes, pouco impressionado com a comitiva de generais sustendo o ímpeto dos cavalos. E Alexandre, de repente apenas do seu tamanho. O que posso fazer por ti, Diógenes? E o velho cão a afastar as varjeiras, a língua pastosa a desencaracolar dentro da boca, os olhos turvos de vaguear pela cordilheira de homens em busca do portador da pergunta: o que posso fazer por ti, Diógenes? E Diógenes, deitado de costas. Mas quem será este Mitra? O que é que este quer? Diógenes que, há uma semana apenas, estava ajoelhado perto de um curso de água, lavando umas folhas de couve amareladas e carcomidas dos bichos. E Platão, ao passar por ele, tomado de piedade ou de paternalismo, nunca saberemos. Diógenes interpela-o. Se soubesses fazer a corte aos reis, não precisavas de estar a lavar couves velhas. Ao que o cão lhe responde: se soubesses lavar couves, Platão, sem levantar os olhos das folhas murchas, não tinhas de andar a prestar vassalagem a ninguém. Este Mitra, pensa Diógenes enquanto se vira de barriga para baixo e contempla pela primeira vez Alexandre. Talvez lhe escorra pela face uma gota de suor, talvez não. Escorre mesmo. Não sabemos se do calor úmido que se faz sentir em Corinto ou do desassossego assolando quem não tem por costume repetir-se. E de repente cai uma bática de água. E gosto de imaginar as gotas de chuva como colares de pérolas pelos quais uma criança puxasse balões sonolentos. Um dos generais fecha os olhos muito lentamente. Os lábios talham-se em abismo. São homens que estão habituados a dar ordens. São homens que rompem do chão como ícaros, sorvendo a luz por onde passam sem darem conta das sombras que derramam. São homens que se impõem aos outros tão naturalmente como bebem água da nascente com as mãos em concha. E Diógenes é somente um velho esfarrapado dentro de um barril?
um rodilho seco e enrugado que não lhes mereceria um segundo de atenção, não fora a estranha preferência que Alexandre lhe devota. Singularidade que se aceita sem se compreender apenas porque Alexandre é Alexandre. Diógenes, rompe o general impaciente. Quem te dirige a palavra é Alexandre Magno, filho de Filipe II, rei da Macedónia, imperador de tudo quanto a vista alcança. Demonstra o respeito que lhe deves, respondendo à pergunta que te foi dirigida, ou... Silêncio. A ameaça não chega a ver a luz do dia. Alexandre grita e fica só com o ruído da chuva, e até esta emudeceria se soubesse fazê-lo. E o general insolente cerra as mãos sobre as rédeas como as crianças que fecham os olhos antes, muito antes, da mão desenhar o arco pelo qual embaterá na cara. Somos soldados, Diógenes, e mesmo em tempos de paz temos dificuldade em encontrar a bainha da espada. Terás de nos desculpar por isso. Voltamos ao general. As mãos cerradas sobre as rédeas. Gosto tanto desta imagem. O que posso fazer por ti, Diógenes? Finaliza Alexandre. E neste momento as versões diferem. Uma delas, porventura a mais erudita, conta que Diógenes terá respondido a Alexandre: Alexandre, não me tires aquilo que não me podes dar. A versão mais difundida e consensual afiança que o velho cão terá dito a Alexandre, mirando-o como se ele não fosse um corpo sólido. O que quero de ti, Alexandre, é que te desvies porque me estás a tapar o sol. Estás sempre a contar esta história. Não há amigo que não a conheça. E logo hoje, audiência, público não muito, intimista até, logo hoje, macha, baranas as histórias. Fazes chover em Corinto só pela carga dramática, só para poderes decorar-te nas gotas de água, desenhando rizomas nas caras dos generais de Alexandre e no penacho deles. Que maravilha! Imaginar o penacho do homem mais poderoso do mundo a entortar sob a chuva. O velho cão a responder a Alexandre Magno: afasta-te. O velho cão a responder a Alexandre Magno: afasta-te. Um ou outro general mais temerário a usar o esboço de um sorriso, logo desfeito pela saudável preocupação de manter a cabeça agarrada ao corpo. Os mesmos generais que cederam à curiosidade de perguntar a Alexandre o que poderia ver ele em Diógenes. E Alexandre, resoluto. Se não fosse Alexandre, o grande, queria ser Diógenes. Se não fosse o homem que tem tudo, queria ser o homem que não tem nada. Mas os generais não percebem o valor da resolução não ter nada. Não compreendem como Alexandre pode arvorar a mendicidade em virtude. Se era para falar com velhos tolos e esfarrapados, pensam alguns, podíamos ter parado em qualquer sítio e escusávamos de fazer este desvio.
não logram alcançar a compreensão dos dois extremos da existência. De um lado, Diógenes, o despojamento absoluto, a celebração do animal como modelo da vida correta, o desprezo ácido pelas convenções humanas, pela ordem, por toda e qualquer forma de categorização moral e social. E do outro lado, de calção vermelho e penacho, Alexandre Magno, conquistador imparável, servidor de tudo quanto é, eternamente insatisfeito, malgrado ter navalhado e engolido o mundo, atemorizado com a morte, contra a qual toda a glória é vã e inútil. Numa das muitas versões deste encontro entre Alexandre e Diógenes, conta-se que o primeiro terá perguntado ao segundo, ao tê-lo descoberto a observar atentamente uma pilha de ossos humanos: "O que fazes, Diógenes?" Ao que Diógenes terá respondido: "Estou a tentar encontrar os ossos do teu pai, Alexandre, mas não consigo distingui-lo dos ossos de um escravo." Não se casem antes de explorar todas as possibilidades alternativas que a vida oferece. Vão por mim? Não se riam! Não se riam! Quando me enamorei de Fiodor, via nele o maior dos homens, ombreando de certo com Alexandre, César e Napoleão, ainda que gostasse mais de pensar nele como um canto capaz do amor. Era uma miúda e ele um senhor, e ensinava-me coisas, e surpreendia-me, e ficávamos horas a jogar às adivinhas, nomes de capitais europeias, declinações em latim, passagens dos clássicos. E quando desejamos à altura do que somos, o mais certo é um dia nos amargar a boca o fruto do desejo. Casámos. Pouco tempo depois de nos conhecermos. E o meu pai, que Deus guarda, ainda me tentou dissuadir: "É muito cedo, filha." Ao que eu respondia que todas as minhas amigas já eram casadas e que não era nem normal nem saudável uma rapariga da minha idade ficar solteira tanto tempo. E ele, paciente: "O que não é são nem desejável, minha filha, é começar a marcha das ovelhas para o matadouro." E eu zangava-me, fazia beicinho aos responsos dele, e ele sorria: "Paciência, minha querida baixa, paciência." Agora que me tenho nisto, talvez a história de Diógenes me fascine por traçar, de maneira inconsciente, algumas semelhanças entre o velho cão e o meu pai. A ironia sagaz, a desadequação escondida por debaixo da farda, o desprezo pela multidão e pelos seus caprichos. No dia do meu casamento com o Fiodor, ele entregou-me no altar, festejou, comeu, bebeu, dançou, mas antes que eu e o meu noivo saíssemos para as termas de coxa enfeitado, ele disse-me ao ouvido: "Espero que o teu marido te trate bem e tu a ele, minha filha, e que sejas feliz. Mas caso uma ou outra coisa não se suceda, entrarás sempre a casa de família e as portas desta sempre abertas. E eu, no
E é próprio das crianças pontapearem tanto as coisas de valor como as gigantes. Crescemos devagar e desconfiados, primeiro da natureza e dos seus incontáveis espinhos e depois dos homens, e chegamos a uma altura em que nada, além do perímetro onde conforto e segurança se entrelaçam, nos interessa. Passamos pelas coisas evitando-as, triando-as entre o que nos parece relevante e o que nos parece acessório, e apesar da nossa manifesta falta de habilidade para distinguirmos um do outro, enchemos o peito de medalhas e caminhamos orgulhosos pelos campos até um dia o assombroso tédio se apoderar do nosso coração, uma tristeza que fende a vida do resto da vida, um buraco para onde tiramos urgentes os melhores casacos, as melhores joias, as pedras mais reluzentes, mas nada parece sobreviver ao vórtice. E damos voltas na cama onde outrora tombávamos inertes como crianças depois da fúria. Quando o som traz um tropel de bichos aos quais tentamos fixar o nome de batismo. A morte da mãe. O tédio que tudo contamina. Basta pensar na pobre Iriga e no seu desejo espúrio de se enfiar no telégrafo de manhã até à noite, só para dar sentido à vida. Cega para o motivo pelo qual não encontra a pepita da felicidade atrás do balcão do telégrafo. E não somos todos assim? O coração desconhecendo o que a cabeça faz das mãos. E volta para casa amoada. Que a vida não pode ser só aquilo. Atira entre colheradas de sopa. E na verdade ela até tem razão. Mas tem onde a razão não tem poder. E não a tem onde a razão podia fazer diferença. Daí o desencontro perpétuo, a marcha solitária e desavinda, a tolice revolucionária de decretar estado de sítio ao menor ocupação de uma hora. E não somos todos assim? O coração desconhecendo o que a cabeça faz das mãos. Crescemos invariavelmente tortos. Nenhum para as coisas cada vez mais distantes do olhar e das mãos. E do gatinhar ao arrastar são 2 dias. 2 dias. 2 dias nos quais nos munimos de tudo. Quando pode amenizar este torpor sem fim. Mais casacos, mais joias, uma sacola cheia de escovas de prata, em tamanho excesso que poderíamos passar o resto da vida só a pentear os cabelos sem que dessemos gastado apenas metade delas, mas toda a gente tem de ter escovas a mais. Toda a gente que é gente, digo. E mais profundo sinal de pobreza é a incapacidade de fazer escolhas justas.
multiplicam-se infinitamente as coisas e a nossa tendência para o colecionismo. E chamamos os amigos para este museu inútil. Este casaco ofereceu o barão há 5 anos. Esta gargantilha foi meu marido no raro acesso de bom gosto. E quando deixamos de ter braços para tanta fancaria, contratamos um criado ou convertemos. Tu deixas-te tratar da cozinha de subir o monte comigo. O teu trabalho é carregar o que escolha e estares atento ao que posso perder de vista. E quando não chega, 2. Tu, do lado esquerdo, tu, do lado direito, olhos bem abertos. E se 2 não chegarem para tanta comissão recoletora, 3, tu atrás. Estar com atenção ao que me posso ter distraído e alguns deixam cair. E lá vamos nós, entediados mas carregados, acenando aos passantes com o cuidado de mostrar o melhor que há em nós e que desgraçadamente não faz parte de nós, sempre com medo de nos expormos de dentro para fora. E quando este modo obtuso de converter a vida num hiato sofre um abalo, quando acontece convergirmos para o amor ou para a morte, as coisas surgem realmente como são, sem brilho, sem alma, sem redenção ou prestígio, pechisbecos de valor nenhum. E ao invés de pormos em causa o valor que damos às coisas, desconfiamos das coisas a que demos valor. Incapazes de assumir com o mesmo estofo o engodo, culpamos a criadagem imprestável delas! Boas! Carroceiros incapazes da mais elementar estética. Os amigos, os amantes, o amor.
retrasado daquela felicidade dos tontos. Eu, que já olhei para ele como se olha para as estátuas de bronze no centro do jardim de baixo para cima, orgulhosa, e agora só lhe tenho desprezo. Minha querida Masha, minha mulherzinha, e lá vem ele de braços esticados para mim, que eu tento de todo o custo evitar. Deixa-me, Fiodor, não me lindas, deixa-me em paz, e volto-lhe a cara abaixo. Deixa-me! Fiodor, não me lindas, deixa-me em paz. Ele fica-se, desazado, lamentando mais um tão vítima das múltiplas e minúsculas rodas dentárias do sistema de administração regional. Que devíamos ir, Masha, que pode ser bom, Masha, que pode ser importante para a minha carreira. E eu, a imaginar-me horas a fio, a sorrir um sorriso prensado naqueles jantares, onde a minoridade é o aperitivo e a pobreza de espírito a sobremesa. Conversa banal sobre conversa banal. A Masha não acha? A Masha não opina? A Masha não quer acrescentar alguma coisa? Não, meus senhores. A Masha não quer nada de remotamente parecido com ser o eco passivo das vossas conversas. A Masha não tem qualquer apreço pelas relações de subserviência que presidem estes jantares, onde o convidado serve unicamente para atestar o bom estado de conservação das pratas. Lá de casa, a carne da criada mais velha e a esposa do convidado para acenar com a cabeça como os animais de circo. Nesta altura, ele está de volta a mim, a rondar-me e a dilapidar-me a paciência como um espírito, até que eu acedo. Sim, Viola, vamos onde quiseres. Vamos para onde quiseres. Não me lembres. Deixa-me em paz. Vamos envelhecer. E ainda que reconheçamos a idade, em primeiro lugar no rosto dos criados, o nosso corpo, mesmo que queira, não pode mentir. E as juntas arqueiam queixosas sob o peso dos anos. Demoramos-nos nas tarefas mais cozinhas, sentar, levantar, levar a colher à boca no pico da trincheira. E à medida que o corpo enfraquece e a lucidez vai sumindo como água num canto esburacado, vamos aumentando o perímetro de defesa à volta da identidade. Cavamos trincheiras, erigimos fortificações, tomamos as coisas pelo eu e forçamos os demais a falarem connosco através delas. E sentadinhos na sombra, pensamos na delícia de passar incólumes ao escrutínio alheio. E vamos apenas de vez em quando à janela. E protegidos pelo vidro da janela, senhores já arriba, assinamos aos passantes. E não damos conta de termos invertido os termos da equação. Não somos nós que os mantemos ao longe. São eles. São eles que se afastam, que se distanciam do crescente fedor à morte e vão já cobiçando os melhores casacos, os melhores sapatos, as penas
mais exóticas, acreditando como também acreditámos um dia que a muralha de amuletos os protegerá do fim, todos os dias por um dia mais. Era como se fosse possível negociar com a morte, e incapaz de distinguir uma coisa da outra, obrigam um regimento de criados a recolher tudo quanto a vista alcança numa voracidade de máquina debulhadora. E gritamos: mais alto! Mais coisas! Quero ver essa muralha tapar as barbas do sol! Quando damos conta, o tempo passou, a vida, que até pelo formato cardíaco passou, e estamos aquém de tudo quanto almejamos, como o nosso irmão Andrei. Criado para a metafísica do bicho, ia ser o nosso prodígio de trazer por casa. É o nosso irmão Andrei, senhores. Respeitadíssimo professor de física da Universidade de Moscou, onde concorre para a criação de modelos matemáticos capazes de mudar o mundo. É o nosso irmão Andrei, senhores. Cientista famosíssimo na Europa, onde trabalha para áreas de nomes impronunciáveis. É o Andrei. Meus senhores. Violinista de fazer Paganini renascer só para poder campear de inveja. E nunca também a promessa se resumiu a tão pouco. É vê-lo arrastar-se do escritório para o salão, do quarto para o Conselho de Administração Rural, onde se limita a redigir as atas de quem decide e manda, e volta para casa, para os 2 filhos e para a mulher, a Natasha. A árvore exuberante desabando em sombra sobre tudo o que rodeia. Andrei! Parece que é moço. O Bobby não tem dormido bem. O Bobby ontem comeu muito pouco. O Bobby tem um sinal estranho no tornozelo. E as 2 irmãs, Andrei! A Irina devia trocar de quarto com algo melhor. A Irina podia mudar-se para o quarto da Olga. É que o Bobby, que tem tido tanto frio, a toda a hora, um grajenar incessante de reprimendas e recomendações, distribuindo as pessoas pela casa como se fossem um arranjo de flores decepadas de vontade. E instruindo a criada para que não abra a porta. Vai, velha tonta. Não se mexa. Apaguem as luzes. E transforma a casa num grande sarcófago onde pontifica suprema, protegida pela figura inane do nosso irmão Andrei, pobre Andreiucha, que tanto avisámos a respeito desta mulher. Ela é má. Andrei é filho, campanha. Mas o amor deslaça-nos o temperamento e tolda-nos a lucidez. E o Andrei cresceu no amor por Natasha como as bolas de sabão, que se definem por ser apenas uma casca de luz entre 2 massas de ar. E agora resta traçar um precipício para a tragédia. A vida, se for caso disso, o jogo, onde já torrou dezenas de milhares de rublos, qualquer dia veio buscar-me com bocas e tabletas onde se lê propriedade do casino. E ficamos ao frio, a assistir perfilados a um incêndio sem fogo nem fumo. É por dentro de nós que as labaredas lavam, destruindo o pouco ouro do passado e os humanos. E de tudo aquilo que acumulamos, levamos apenas o que cabe em 2 mãos.
Os portões fecham-se nas nossas costas. É toda uma vida que fica para trás. Mas não se fecham somente sobre a vida que ficou além deles, confinada àquela jaula de tamanho palácio. Fecham, de igual modo, sobre o futuro, sobre a sombra esquálida em que o futuro subitamente se tornou. Futuro regado com as lágrimas de outrora. Que afinal já fomos felizes e não sabíamos. Aquela estranha claridade que transforma tudo quanto já tivemos em tudo quanto gostaríamos de ter sabido apreciar. De repente somos apenas um carreiro de formigas cansadas do duplo peso da vida, tateando às cegas o melhor percurso para contornar a presença da morte. E as coisas já não servem de nada, nem como escudo, nem para tapar as vergonhas. E ainda assim obrigamos os criados que ficam a carregá-los, convencidos pela ilusão coletiva de ter para ser, que ainda nos servirão para tapar a boca do abismo. As coisas que são apenas a forma muito atabalhoada de nos relacionarmos com os outros e com o mundo, arvoradas em antídotos. E quando a morte finalmente chegar, paciente e letal como os grandes predadores, rir-se-á da nossa barragem de sobras. Respeita apenas o homem que vem desarmado como uma criança. Dirá. E tarde. Demasiado tarde. Me lembrarei da história de Diógenes. Vocês conhecem a história de Diógenes, o cínico.